Bom, mais uma vez, né, quero agradecer a presença de todos vocês. Sabe que a gente procura aqui quinzenalmente, no mínimo, fazer lives e masters sobre assuntos atrelados à governança das companhias, né, seus instrumentos. Cada vez mais eu estou buscando aumentar o leque desses instrumentos da abrangência da governança. Vocês têm reparado isso nas últimas lives e masters. Hoje eu vou falar um assunto que me interessou muito quando eu conheci a Mariana numa sessão da Top TU de mentoria, onde ela apresentou, inclusive, o livro dela, que eu comprei e li, e tá autografado, né, Mariana? É sobre lutos corporativos. É interessante que a gente associa muito ao luto, né, a perda do ente querido, da pessoa, né? Mas o luto corporativo tem um escopo, uma amplitude muito maior do que isso, né? E a gente precisa começar a lidar com essas questões, né? Principalmente nós que atuamos no conselho, onde a gente tem que drivar, né? Orientar as companhias, orientar os líderes das empresas a entender o que é isso. Afinal de contas, as empresas são formadas de pessoas. Para isso, eu trago Mariana Clark, especialista, colunista do Valor, escritora, para falar um pouco com a gente. Né? Você sabe que a Master acontece aí por volta de 45 minutos. Ao final, né, a gente tem mais 15 minutos, ou até onde a Mariana puder e vocês quiserem, para a gente fazer perguntas sobre ela, né? Sobre a temática, sobre os links, sobre as colegas que se juntar a nós no Selite. Está falando desse tema tão importante, né? Que é o luto corporativo, que a gente vai aprender um pouquinho mais com você. Então, fique à vontade. Obrigada, Gaspar. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui. Eu tenho, além de apresentar um pouco a minha trajetória aí nos últimos 8 anos, lidando com esse assunto tão sensível, eu tenho um grande desafio que é convencer vocês a incluírem esse tema na agenda de vocês. E essa foi uma provocação, que o Gaspar fez no final do ano, no nosso encontro na Top 2 You, que foi onde a gente se conheceu. E o Thiago pediu para eu levar um talk também, que é um pouco do que eu vou falar aqui hoje, sobre essa minha trajetória aí depois da minha transição de carreira. E a ideia é tentar, de alguma forma, trazer uma perspectiva que possa ampliar, além da perspectiva de vocês, de governança, como que a gente inclui esse tema dentro do que for possível, da realidade de cada um de vocês. Eu falo que nos meus clientes, cada empresa tem o seu tempo de chegada nesse tema, cada indivíduo tem o seu tempo de chegada nesse tema, cada líder tem o seu tempo de chegada nesse tema, porque definitivamente é um tema que mobiliza todos nós, né? E acho que vocês vão, entender um pouquinho dele, do que eu estou dizendo, né? Deixa eu tentar abrir aqui. Bom. Como o Gaspar falou, deixa eu ver só se entrou aí para vocês a apresentação. Entrou, só bota em modo de apresentação, por favor, Foi, mas fica já melhor para o foi. pessoal ver. Isso, perfeito. Boa. Pode seguir. Eu passei 18 anos em RH, eu sou psicóloga, sou carioca, mas moro em São Paulo já há muitos anos. Em 2017, eu ocupava a minha última posição de liderança na Globo, em São Paulo, como executiva de RH. E eu tinha muita curiosidade de entender por que que naquela época a gente já estava vivendo um processo tão grande de medicalização dentro das organizações. Os 4 anos que eu passei lá, 2 anos eu tive a área de segurança e saúde, sobre a minha responsabilidade, e eu comecei a ter muito contato com esses casos de afastamento, de burnout, de depressão, de ansiedade. E muito impressionada com a velocidade com que esses casos, já na época, já cresciam, né, do ponto de vista aí dessa área, que é uma área que faz essa gestão dos invisíveis, desse trabalho bem subjetivo, né? Quando a gente pensa nesses riscos invisíveis que as organizações correm quando a gente não inclui esse tema na pauta, né? Sobretudo na pauta de vocês. E eu tinha um desejo que era estudar mais a fundo esse tema. Tive uma experiência na minha infância que foi muito desorganizadora, que foi perder o meu irmão no Rio, ainda morava no Rio.
assassinado. Então, eu tinha muito interesse em entender como é que essa experiência de dor tinha repercutido na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E eu resolvi pedir o meu desligamento, fiz a minha transição de carreira e fui fazer uma especialização em perdas e luto com esse olhar, e esse desejo de voltar para dentro das organizações para provocar as empresas a partir do que a gente está fazendo com as nossas dores pessoais dentro desse contexto, organizacional. De lá para cá, em 2019, logo depois que eu terminei essa formação, eu tive uma experiência que foi bem importante nessa minha transição de carreira, que foi uma experiência em Brumadinho. Éramos um grupo de 6 psicólogos e eu era a única psicóloga que tinha essa formação em luto. E a gente fez um trabalho muito bonito dentro da barragem do Córrego do Feijão na época. E o trabalho era de acolhimento com os funcionários da barragem, e no dia seguinte, aos sábados, a gente fazia um trabalho de acolhimento com as famílias desses funcionários. Depois de 3 meses nesse trabalho, indo e vindo para Brumadinho, o coordenador do projeto me convidou para a gente ampliar o escopo desse trabalho. Na época, a Vale criou uma diretoria de reparação que tinha o objetivo que era ajudar a empresa a se reparar, não só do ponto de vista interno, mas, claro, do ponto de vista social. E essa era uma diretoria que essas pessoas tinham sentado nessas cadeiras de forma voluntária, também com essa intenção de cuidar não só das famílias, mas de toda a reputação da empresa. E pela primeira vez eu levei o meu conteúdo, que é um recorte que eu vou trazer aqui para vocês, para esse grupo de líderes, e foi um sucesso, assim, foi super bonito porque definitivamente era, não só do ponto de vista organizacional, a Vale vivia na época o que havia de maior drama, né, do ponto de vista de perdas e lutos, mas como que a gente oferecia ferramentas e recursos e repertório para que essa liderança pudesse dar conta da complexidade dos casos, né? Na época já havia sido formada a Avabrum, que é a Associação das Vítimas de Brumadinho, então existe uma complexidade imensa nessas tratativas em função, naturalmente, do que aconteceu e da tragédia que aconteceu. O último encontro a gente já teve que fazer online, porque chegou a pandemia. E na pandemia, eu comecei a ser muito chamada para dentro das empresas para começar a falar sobre o que significava o luto coletivo, não só individualmente, mas coletivamente, dentro dos times e das empresas. Comecei a fazer um trabalho de letramento emocional, que é o trabalho que eu venho desenvolvendo até hoje, né? Naturalmente com refinando cada vez mais esse conteúdo, trazendo outras perspectivas, outros recortes de embasamento para que eu consiga efetivamente derrubar os tabus e o estigma que esse tema a gente ainda encontra dentro das organizações. E também comecei a fazer um trabalho importante que era de acolhimento de funcionário que morria pelo Covid, filho de funcionário, como é que a gente acolhe esses times. E ao longo desse período, como era um trabalho muito novo, e aí vocês que entendem, né, de inovação, de tecnologia, de resultados, de negócio, sabem que quando a gente não tem muitas respostas, a gente vai testar, né? Então eu fui testando e levando para o mercado um pouco dessa experiência e ouvindo relatos das pessoas que quando a gente fala sobre as nossas emoções, quando a gente fala sobre as nossas dores, necessariamente a gente ventila tudo isso e isso causa muito alívio e, de alguma forma, a gente vai, se afastando dos processos de adoecimento, né? E aí, de lá para cá, tenho feito grandes trabalhos, empresas grandes, com esse objetivo que capacitar lideranças para que as lideranças estejam mais preparadas nos manejos dos casos, das crises, né? Seja um sintoma, seja um adoecimento, ou necessariamente uma grande transformação que a empresa possa estar vivendo e necessariamente aquelas dores que a gente traz de casa, que é um pouco do que eu vou falar hoje para vocês. E aí, de lá para cá, eu comecei a escrever sobre tudo isso que estava acontecendo, né? Porque tinha um fenômeno que acontecia a partir da experiência das minhas intervenções, mas, sobretudo, os relatos das pessoas, do quanto que elas se sentiam bem a partir do momento que elas dividiam e compartilhavam das suas dores, sobretudo no ambiente inóspito, que sempre foi o ambiente de trabalho onde a gente
de alguma forma, não fala sobre isso, né? Até pouco tempo atrás a gente não falava sobre isso, porque a gente sempre foi muito mais exigido da nossa potência do que da nossa impotência. E aí eu fui escrevendo, comecei a escrever em 2024. A Intrínseca topou publicar o meu livro e no ano passado a gente lançou em agosto em São Paulo, depois no Rio, que tem o principal objetivo que é trazer a todos nós que estamos dentro das organizações essa responsabilidade compartilhada com relação a essas estatísticas assustadoras de adoecimento mental que a gente está vivendo do ponto de vista social, né? E aí o livro está aí no mundo, cutucando e incomodando algumas pessoas, porque de alguma forma traz uma perspectiva que é uma perspectiva nova, mas que traz luz a um como, né? No final das contas, vocês todos já sabem, é, todos nós, né? A gente já sabe o que que a gente precisa entregar, seja do ponto de vista de resultado, de meta, de responsabilidade, mas a minha proposta desde então tem sido como que a gente vai alcançar esses resultados, né? E aí, naturalmente, me leva para um lugar muito mais subjetivo, que é a gente fazer a gestão desses invisíveis, né? Então, como o Gaspar trouxe, quando a gente pensa num processo de luto, né, o processo de luto é um processo natural e esperado à medida que a gente rompe um vínculo. Inevitavelmente, nós, indivíduos, quando a gente rompe um vínculo, a gente entra em processo de luto, né? E os lutos mais conhecidos é quando a gente perde as pessoas que a gente ama, né? Socialmente, eles são os lutos mais esperados, né? E quando a gente começa a estudar sobre esse tema, a gente começa a perceber que existem o que a gente chama de lutos não reconhecidos, que são experiências de rompimento de vínculo também, e que também levam a gente para lugares absolutamente ameaçadores, né? Então eu vou trazer aqui para vocês o que a gente considera como lutos não reconhecidos, né? A gente está falando de processo de divórcio, a gente está falando de, por exemplo, síndrome do ninho vazio, né? Quando os nossos filhos saem de casa e a gente não está preparado, por exemplo, para essa saída. Ciclos vitais, né? A gente sabe que passar pelo período da adolescência e virar um adulto, a gente ganha muitas coisas, mas a gente também perde muitas coisas. Então, os lutos reconhecidos também englobam essas mudanças vitais, né? Quando a gente pensa na menopausa, quando a gente pensa da infância para a adolescência, né? Processos de infertilidade, processos de aborto, a gente também considera como processos de lutos não reconhecidos, quando a gente é rompido de um sonho, de um mundo presumido, que a gente acreditava que a gente tinha algum controle, né? E infelizmente ou felizmente a gente sabe que a gente não tem controle sobre essas experiências, porque é o imponderável da vida, né? Cada vez mais a gente fala de perda de pet, né, que é também considerado um rompimento de vínculo e um luto não reconhecido. E os mais conhecidos dentro dessa categoria, que a gente também engloba, por exemplo, o diagnóstico de uma doença grave que ameaça a continuidade da nossa vida, né? E aí, quando Mariana, a gente... preciso fazer uma intervenção aqui agora, né? Eu sei que as perguntas no final, mas eu acho que a partir, inclusive, da sua palestra, né, no evento Top TU, que eu escrevi, eu comecei a falar um pouco sobre essa questão de lutos no ciclo que muitos aqui estão passando. É o encerramento de um ciclo vital como executivos para iniciar o de conselheiros ou de consultores e de professores, né? E muitas vezes a gente não consegue fechar um ciclo para abrir outro e aí fica, né? Não vive o luto, que é uma grande Perfeito, questão. Gaspar. E outros que nós Perfeito. convivemos muito como conselheiros, né? É o luto do sucedido, né? Da geração que está no poder de uma empresa e precisa passar o bastão para a próxima, principalmente quando isso acontece do fundador para a segunda geração. Perfeito. Gaspar, Gaspar, deixa eu só perguntar uma coisa rapidinho, aproveitando o intervalo aí. Essa reunião vai ser gravada, que a gente pudesse ficar com esse material depois? Todos os nossos eventos, lives e mais, estão gravados, estão no nosso canal no YouTube.
o material, depois eu converso com o palestrante para ver se ele pode disponibilizar. Claro que posso, sem dúvida. Já Obrigado, está Maravilha, tenho todo o respondido. interesse. Obrigado. Mas sim, Gaspar, esse é um ponto bem importante, né? Como é que a gente se prepara, né? E aí eu já vou incluir aqui o que eu estou considerando pelas minhas andanças e pelas minhas intervenções, o que a gente chama, é, o que eu tenho chamado de lutos organizacionais, porque esses lutos não reconhecidos, assim como a morte, na maioria dos casos a gente traz eles de casa, né? Então essa tem sido muito a minha provocação dentro das empresas. O que a gente está fazendo com essas dores? Que a gente traz de casa, e aí tem um número que é um número bem assustador, que é uma pesquisa que a gente fez lá há anos atrás, assim que eu me formei, que é que a gente vai viver uma média de 15 a 20 experiências como essa ao longo da nossa existência, né? Então, quando a gente para pensar que a gente vive numa sociedade onde somos exigidos de uma felicidade, uma positividade que às vezes pode ser tóxica, efetivamente a gente não encontra espaços sociais para a gente poder expressar essas dores, né? E no final das contas, a gente sabe que a expressão é o contrário da depressão, né? Não são essas experiências de luto que fazem a gente adoecer. O que faz a gente adoecer é a falta de espaços da gente poder falar sobre elas. O que faz a gente adoecer é a gente ter que engolir sapo. O que faz a gente adoecer é a gente ter que entrar no trabalho no dia seguinte que a gente perde o nosso pet, e para algumas pessoas é como se fosse um filho, e a gente é exigido para performar a qualquer custo, né? O que faz a gente adoecer é a gente ter um sentimento de inadequação social quando você chega triste, por exemplo, porque você está passando por um divórcio e você não tem nenhum espaço de afeto e de cuidado dentro da empresa para poder falar sobre isso, sabendo que você está sangrando e sangrando por dentro, porque a gente pode trabalhar de muleta, mas a gente não pode trabalhar triste, porque nossa geração, né? Eu vou fazer 49 anos esse ano e a minha geração é uma geração muito adoecida e porque a gente foi exigido a performar a qualquer custo, né? Então, quando a gente chega para trabalhar, a gente também encontra, a gente traz essas dores e a gente traz também lacunas de afeto, de desamparo, de rejeição que a gente viveu na nossa vida, e muitas vezes a gente acredita que a empresa ou a própria liderança é responsável por a gente resolver, entre aspas, esses problemas mais existenciais, né? E isso gera muita frustração, né? Às vezes a gente vê pessoas que saem de empresas porque acreditavam que a empresa ia resolver determinado problema dela, vai para o concorrente, carrega essa insatisfação e esse barulho interno e essa angústia, porque efetivamente a gente não pode colocar na organização a responsabilidade dela resolver questões nossas que são existenciais, né? O trabalho ele tem uma função social, ele não tem uma função existencial, né? Então, sim, a gente está falando de processos de expatriação, processos de sucessão, como o Gaspar trouxe, processos de aposentadoria, né? Como é que a gente devolve esse indivíduo, seja um indivíduo desligado, seja alguém que está num processo de aposentadoria, que já traz vários aspectos importantes desse luto, né? Especificidades desse luto, e como que eu devolvo esse indivíduo para a sociedade com redução de dano do ponto de vista de autoestima, de planejamento financeiro? Como é que a gente faz uma preparação para que a gente possa ter qualidade no cuidado com esse indivíduo e, sobretudo, que a gente consiga trazer fatores de proteção nesse processo de luto, né? Então, esses são considerados, né, naturalmente os conflitos que a gente encontra dentro da organização, processos de fusão e aquisição, né? Participei no ano passado de duas empresas que estavam fazendo um processo de cisão. Qual é a linguagem, a narrativa que a gente usa com uma, qual é a linguagem, a narrativa que a gente usa com a outra, que é a preferida dos acionistas? Então, que tipo de conversa, que tipo de fórum a gente abre, que tipo de comunicação a gente faz com essas pessoas? Fechamento de operação, estou também participando agora do fechamento de uma incorporadora em São Paulo e tem um planejamento de em 9 meses a operação no Brasil ser fechada.
como é que a gente comunica as pessoas que vão sair em 3 meses, como é que a gente comunica as pessoas que vão sair em 6 meses e assim sucessivamente. Então, tem uma série de manejos e cuidados para que a gente consiga efetivamente falar de redução de dano, falar de intencionalidade do cuidado e falar de qualidade do cuidado, né? Porque a qualidade do cuidado necessariamente é talvez o principal fator de proteção dos nossos processos de luto, né? Então, layoffs, como eu falei, naturalmente, é, às vezes a empresa precisa desligar um número grande de pessoas, isso também é um sofrimento para quem fica, para quem sai, né? Sobretudo para quem fica, né? Também, porque a gente percebe que tem uma mensagem intrínseca, né, que é, puxa, se a empresa está cuidando do meu colega que trabalhava comigo, que foi embora, provavelmente no dia que precisar me desligar, a empresa também vai cuidar de mim. Então, isso traz um conforto intrínseco e subliminar, que é as mensagens que ficam pelos corredores, né? E óbvio, né, mudança de gestão, mudança de área, tudo isso acaba também impactando e são lutos de fato invisíveis que a gente vai só escutando falar nos corredores e a gente sabe o quanto que isso lá na frente tem um custo muito grande, né? E aí talvez aqui o mais importante, né, quando a gente pensa que nós somos afetados, né, em todas as nossas dimensões, e a gente é afetado na nossa dimensão existencial, quando a gente vive uma experiência de dor, a gente é afetado na nossa dimensão física, né? O nosso corpo reage a esse estresse, porque o luto é uma resposta a um estresse grande que a gente vive. A gente vive a nossa dimensão comportamental, a gente vai consumir mais álcool, a gente vai consumir mais drogas ilícitas, a gente vai se automedicar mais. Quando a gente está vivendo nessa carne viva, nesses processos que às vezes podem durar muitos meses, mas tem um comprometimento que talvez seja o mais importante da gente falar aqui, que é o comprometimento cognitivo, né? A gente, quando a gente está no processo de dor, e tem um livro incrível que chama O Cérebro no Luto, e ela fala, é uma americana que fala que a gente fica com o nosso estado interno afetado, óbvio, comprometido, mas, sobretudo, a gente é sequestrado da nossa capacidade de se autorregular. E o que que isso significa, né? Claro que quando a gente fala dos riscos invisíveis da governança, eu estou dizendo sim que uma liderança, quando está vivendo uma experiência como essa, ela vai ter baixa capacidade para fazer leitura de cenário, ela vai ter mais impulsividade, mais impaciência, né? Um comprometimento maior com a escuta, né? Que vai afetar, inclusive, a qualidade do julgamento dela. Tem uma visão muito mais curta de horizonte. A gente está falando de vieses, né, que gritam nesses momentos, né, que a gente de fato não consegue modular os nossos estados emocionais, respostas mais defensivas, né? Claro que o nosso foco, a nossa atenção, a nossa capacidade de performar, elas ficam completamente comprometidas, né? E aí, quando a gente pensa nos times, né, o sistema naturalmente vai replicar o estado emocional dessa liderança, né? Então, os times acabam também entrando no modo reativo, no modo defensivo. Então, tem aumento de conflito, tem comprometimento na comunicação, desempenho às vezes flutuante, ou seja, retrabalho, sobrecarga, acúmulo de estresse, né? A gente vai acumulando aquele estresse residual, né? Então, passamos e vivemos por todas essas experiências que a gente vai acumulando, né? Quando eu falo dos lutos não reconhecidos, né? Além dos lutos que a gente encontra no trabalho, ou seja, eu trago os meus lutos de casa e o ambiente ele vai potencializar o meu adoecimento e a minha dor, ou é um ambiente que vai me ajudar a reduzir o dano, ou seja, quando eu falo de redução de dano, eu estou falando de redução da janela de disfuncionalidade. Tudo que a gente quer dentro de uma organização é levar as pessoas para a máxima potência, né? E tudo que a gente não tem quando a gente está vivendo uma experiência de dor é potência. Muito pelo contrário. É uma sensação de que a gente não vai dar conta, é uma sensação de que eu não tenho imediatamente acesso aos meus recursos e às minhas ferramentas e o meu repertório para dar conta dessa experiência, né? Então, tem uma palavra muito importante que acompanha todos os processos de luto, que é impotência. Ou seja,
Impotência não combina com trabalho, impotência não combina com performance, impotência não combina com governança, impotência não combina com metas, com resultados e nem com responsabilidades, né? Mas, de novo, não são essas experiências que fazem a gente adoecer. Porque o luto não é doença, o luto não é burnout, o luto não é depressão, o luto não é comportamento autodestrutivo. É um processo natural e esperado. Porém, todos esses sintomas que eu comentei com vocês se confundem com os sintomas de adoecimento mental, uma taquicardia, problemas de doenças, por exemplo, autoimune. Ou seja, se a gente não tiver estreitamento e conexão e um pouco de proximidade com o time, a gente não vai conseguir identificar como que a gente ajuda esse time a se regular, a se corregular emocionalmente, porque eu não sei, eu tenho uma fotografia do indivíduo. Eu não consigo entender se o indivíduo tem um sintoma que já está persistindo há 6 meses, ou se ele tem um sintoma pontual por uma experiência que ele está vivendo de dor na casa dele ou efetivamente no trabalho. Então, por isso é que é tão difícil a gente fazer diagnóstico de depressão, de ansiedade, sobretudo do burnout, que a gente sabe que já virou CID em 2024 e a gente sabe que é uma doença, uma síndrome ligada diretamente à nossa relação com o trabalho, né? Quando a gente opera na reserva. E aí, esse talvez seja o maior desafio, né? Que eu e o Gaspar a gente conversa muito. Existe uma subjetividade em tudo isso que eu estou trazendo para vocês. E quando a gente pensa nos indicadores, né, no topo das organizações onde vocês estão sentados, a primeira pergunta que vocês provavelmente estão pensando em me fazer é como que eu correlaciono isso com os resultados de uma organização? E eu não tenho essa resposta, né, assim, objetiva. Eu poderia ficar aqui 45 minutos falando de todos os indicadores que o mercado já traz com relação a absenteísmo, a turnover, a todos os casos que a gente conhece de empresas que têm uma cultura do cuidado mais estabelecida, mas eu achei que ia ser meio redundante, né? Então, sim, eu comecei a fazer esse trabalho há 8 anos, fui me desafiando e me encorajando a dar mão para essas lideranças, para a área de recursos humanos, para que elas pudessem colocar isso na agenda delas de cuidado, né? Mas a gente tem, por exemplo, um dado recentemente divulgado pela Vitude, que é um dado que é bem assustador quando a gente pensa de 31% de presenteísmo dentro das empresas. Ou seja, o que que é o presenteísmo? É o indivíduo que está trabalhando fisicamente, mas a alma dele está vagando em algum outro lugar. Ou seja, para cada 10 pessoas que vocês estão pagando nas empresas na qual vocês estão sentados como conselheiros, 7 pessoas só estão entregando a sua performance. Ou seja, 7 pessoas estão entregando aquilo que necessariamente vocês contrataram, né, para que elas pudessem entregar para atingir o resultado das empresas, né? Então, esse é um número relativamente novo que eu achei que era importante para vocês terem um pouco dessa ideia, da importância da gente incluir o cuidado na agenda, de governança, né? Então, de novo, eu achei que trazer a perspectiva do meu trabalho, onde eu fui testando e entendendo que algumas empresas muito mais prontas para falar sobre o tema, outras empresas querendo dar um check lá para a gente falar sobre, por exemplo, NR1, que agora o governo vai regulamentar, mas algumas empresas levando o assunto muito a sério. E, sobretudo, quando a gente vê pessoas com níveis de diretoria, de vice-presidência, que já entraram num colapso importante. E eu ouço assim, falas do tipo, Mariana, eu estou há 3 anos trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas o meu filho adolescente está na terceira tentativa de suicídio. E ninguém da empresa que eu trabalho sabe a respeito disso que eu estou vivendo. Ou seja, que tipo de desgaste um pai vive tendo que ir trabalhar sem poder, numa reunião,
no dia a dia, saber, primeiro, se ele vai voltar para casa e o filho vai estar vivo, e segundo, sem poder dizer que o seu desempenho está baixo e tendo que operar na pressão, como se ele não tivesse passando por uma situação como essa, né? Então, esses são os relatos que eu escuto, né? Mariana, eu estou precisando muito do seu conteúdo, quero entender do que você tem para me dizer, porque eu tenho um caso crítico de depressão no meu time e outro dia o funcionário me relatou que ele não consegue levantar da cama para fazer a barba para ir trabalhar, né? A gente está falando desse nível de sofrimento existencial dentro das organizações, quando existe algum espaço de afeto e de cuidado para a gente falar sobre isso, né? Então, o que eu tenho notado muito dentro dos meus clientes é isso: as empresas fazendo muitas coisas, mas às vezes não necessariamente um olhar mais personalizado, porque embora as minhas intervenções sejam coletivas, né? Porque a maioria delas é capacitação para liderança, para a área de RH. A gente sabe que as tratativas são individuais, porque cada um de nós traz uma bagagem, histórias de vida, experiências de vida que levam a gente para momentos mais ou menos resilientes de acordo com a nossa história de vida, né? Então, sim, existe uma crise, né, na liderança, e isso eu escuto todos os dias na minha prática, e relatos de que, além de uma crise energética humana, além da emocionalidade comprometida dos times, relatos de baixo aparato psíquico para a gente dar conta de todos os desafios que as empresas estão vivendo, seja do ponto de vista de transformação, de evolução, de tecnologia, e o quanto que nós todos estamos sendo exigidos com essa sensação de não ter recursos suficientes e ferramentas suficientes para dar conta de toda essa complexidade, né? E aí, a provocação que o Gaspar faz, né, que é qual é o papel de vocês enquanto conselheiros, né? E aí eu acho que talvez o mais bacana seja efetivamente a gente abrir para uma discussão e para pergunta e inclusive ouvi-los, né? Porque eu acho que talvez o grande barato de uma discussão com um grupo sênior como esse é que talvez não haja casca de banana, né? Eu acho que é uma conversa direta, uma conversa honesta, é uma conversa que, se vocês estão sentados ou com desejo de sentar nessas cadeiras, provavelmente vocês têm um desejo de mudar o mundo, né? Ou um desejo de deixar para os nossos filhos e para os nossos netos um mundo melhor e um mundo organizacional melhor, onde a gente possa efetivamente falar sobre essa intencionalidade e essa sustentabilidade do cuidado, né? Então, sim, como é que vocês encorajam a partir desse como, né? Qual é o custo da gente não cuidar das pessoas, né? Qual é o custo da negligência de vocês não perguntarem como que as pessoas estão sendo cuidadas dentro das empresas na qual vocês estão sentados nessa cadeira de conselheiro, né? Porque tem um lugar que como é que qual é a forma como as coisas estão acontecendo? Como é que a forma como as coisas estão sendo feitas dentro de um processo tradicional de governança, né? Então, essa é um pouco da minha provocação, da gente constantemente provocar esse como e incluir na agenda das lideranças que esse seja um caminho sem volta, porque a gente sabe que não vamos andar para trás, muito pelo que as empresas elas não existem para nos adoecer, apesar de muita gente achar que elas existem para nos adoecer, né? Mas acho que não existe. Elas existem sim para resolver um problema na sociedade, mas, sobretudo, elas talvez vão continuar produzindo sintomas na gente, nos nossos liderados, nos nossos filhos, quando eles entrarem para o mercado de trabalho. E como que a gente encontra essa sobriedade, como que a gente encontra essa autopreservação para que a gente consiga encontrar mais conforto nos desconfortos que os ambientes organizacionais estão oferecendo para a gente cada vez mais, né?
Para completar, para finalizar aqui, que eu já sei que tem mãozinhas aí levantadas, né? Eu bebo muito na fonte do capitalismo consciente e o Raj Sisodia, que é que é o fundador do movimento, ele fala isso, né? Se a sua empresa não existe para curar uma dor, ela está causando uma, né? Então, se a gente não consegue minimamente reduzir esse dano, ou pelo menos estabilizar esse sintoma, a gente necessariamente vai estar promovendo doença e não promovendo saúde. Vou Perfeito, parar Mariana. para a gente abrir para uma conversa, já que estamos Excelente. com a sala cheia, felizmente. Aí eu vou pedir que todos que escreveram no chat interajam direto com a Mariana. Assim como o Gabriel levantou a mão digital, eu peço aí para o Tibana levantar a mão, todos os demais, né, que tiveram pergunta, Luiz, levantem a mão digital para a gente poder seguir na sequência. E aí eu vou furar a fila, Gabriel, que eu tenho uma pergunta, né? Você sabe que o seguinte, ele fala muito de governança integral, justamente pensando em seres integrais, né? Não dá para separar a pessoa do profissional. Temos falado muito de uma governança consciente, né? 4 de março, a gente teve aqui uma masterclass que falava da mente, né? Da qualidade da mente como vantagem competitiva e estratégica para as empresas, né? Como uma mente doente, em luto com esses problemas todos, pode ter uma vantagem estratégica. Isso é algo que a gente precisa muito refletir e discutir esse tema nos conselhos. E aí, minha pergunta para você, Mariana, esse tema é complexo, como você falou, tem muitas questões subjetivas, comportamentais, difíceis às vezes de perceber. Como escola de governança que o Celente eu pergunto para você, né? A gente tem uma trilha de conselheiros, tem certificação básica baseada em hard skills, tem uma certificação avançada baseada em soft skills, mas a gente não aborda profundamente, né, esse tema. Pergunto para você, como é que a gente consegue levar esse tema, né, que formato, para dentro do processo de formação dos conselheiros? Então, são vários argumentos, tá, Gaspar? Eu poderia ficar aqui mais uma hora falando sobre todos os meus argumentos para convencer vocês a colocarem isso na agenda e, sobretudo, na formação da Celinte, que eu acho que a Celinte foi uma. O Gaspar teve aí um pouco dessa percepção de pensar algumas tacadas à frente, né? Para quem teve aí no SXSW, a gente ouviu, né, assistir alguns downloads e a gente está falando efetivamente de resgatar essa possibilidade humana, né? Mas eu acho que talvez seja até raso, né, e redundante a gente falar sobre isso, como eu já falei sobre os índices, né? Mas quando a gente pensa numa dor, né, quando a gente pensa no cuidado ou numa dor que ela não é elaborada, a gente sabe que dentro do contexto organizacional isso vira cinismo, isso vira máscaras sociais, isso vira politicagem. Isso vira conflitos silenciosos, resistências, né? Queda de performance. Só que isso não aparece como luto, né? Isso aparece às vezes, provavelmente para vocês, chega como um problema de execução, um problema de performance, de cultura, né? E quando eu trago essa proposta do como, esse como, ele comunica cultura, esse como, ele comunica a qualidade do cuidado, né? A gente prefere investir em empresas que tenham uma dimensão afetiva. A gente prefere trabalhar em empresas que tenham uma dimensão afetiva, naturalmente. A gente prefere, de alguma forma, todos esses indicadores invisíveis, que são esses riscos invisíveis, eles vão igual uma pólvora direto para a reputação da empresa, direto para a reputação do CEO, direto para o clima organizacional, direto para o engajamento. Semana passada eu estava conduzindo uma turma de líderes e aí uma das pessoas levantou a mão e falou: Tá, Mariana, é muito lindo isso que você está falando, mas para eu ter uma conversa dura, assertiva, corajosa, empoderando o meu liderado, que ele precisa ter uma postura ativa frente aos desafios que a vida vai apresentar. Talvez eu não seja aquele que vai resolver todos os seus problemas. Provavelmente esse cara vai para o textão no LinkedIn. E eu falei: talvez ele vá. E a gente vai ter que sustentar textão no LinkedIn. O que que a gente faz com textão no LinkedIn, né? Porque a gente tem uma tendência a achar que lideranças precisam ter todas as respostas. E, sobretudo, líderes com quem eu convivo todos os dias acham insuportável a ideia de você ter uma conversa difícil e talvez o seu liderado ficar aí 2, 3 dias detestando você, né? Que é o que acontece, a gente sabe, né? Então são conversas difíceis, são conversas duras, mas eu acho que não é apenas a gente formar
conselheiros para ampliar escopo, né? Mas é sim para a gente reduzir risco, sim para a gente aumentar qualidade das relações, sim para a gente aumentar a qualidade de execução, né? Então não é propor acolhimento e sensibilidade exclusivamente, mas é sim um comprometimento estratégico da empresa quando a gente pensa nesses indicadores que são uma resposta rápida, né, ao resultado ou não resultado de um trabalho como esse, né, de clima, de reputação, etc, etc. Não sei se eu te convenci, Gaspar. Quase. Depois a gente vai conversar para ver como a gente formata isso melhor. Eu vou passar a palavra para o Gabriel, né? Tinha umas 6 mãozinhas levantadas aí. Vamos lá, Gabriel. Obrigado, Mariana. Obrigado, Gaspar. Boa tarde, Mariana. Muito obrigado por fazer tempo para estar com a gente. Isso é super interessante porque, mais que se tornar um risco invisível, acho que a gente está vendo todas as doenças na organização estão virando muito visíveis, na verdade. Então, eu queria entender, na sua experiência, como o conselheiro, como o conselho pode começar a incorporar essa dimensão humana, mas sem transformar isso em algo excessivamente subjetivo ou invasivo? Qual seria esse processo que você recomenda? Eu acho que tem perguntas, talvez, que precisam ser feitas com relação a essa forma, né? Como que as coisas estão acontecendo, né? Como que essas lideranças estão sustentando esses resultados, né? A pergunta que eu mais escuto na minha prática é, tá, ok, que talvez seja a pergunta de US$ 1 milhão, né? Eu não posso, em nenhum momento, negligenciar o resultado, mas eu preciso também considerar o cuidado nessa equação, né? Então, essa talvez seja o maior desafio, quando a gente precisa necessariamente alcançar os resultados que a gente se comprometeu, mas sem a gente negligenciar o cuidado, né? Então, acho que fazer essas perguntas desse entendimento de como que isso está chegando, né? Como que as pessoas estão se sentindo a partir de processos de transformação, a partir de novas exigências e evoluções que todas as organizações estão vivendo e como que as pessoas estão se sentindo a partir daí, né? E é descer um nível um pouquinho mais para garantir que essas pessoas estejam podendo necessariamente, ou pelo menos, falar sobre isso, né? E eu acho que a gente não está falando de cura, acho ousado quando o movimento do capitalismo consciente fala de cura. Mas a gente pode sim oferecer caminhos, oferecer ferramenta, oferecer letramento emocional. E o letramento emocional não é para apaziguar, não é para passar panos quentes, mas quando eu explico que o indivíduo que vai passar por um processo de transformação cultural, por exemplo, ele vai viver algumas especificidades desse processo de luto, traz um acolhimento de dizer, puxa, eu não estou maluco, eu não estou ficando doente, o que eu estou passando, o que eu estou sentindo é relativamente normal. Então, é muito mais sobre o explicar desse letramento do que efetivamente a gente querer curar as pessoas. A gente não tem essa capacidade, né? Nem eu, enquanto cuidadora, tenho essa capacidade, né? Seria muita prepotência, né? Obrigado. Espero que eu tenha te Sim, respondido, muito obrigado. Gabriel. Olemar. Boa noite a todos e todas. Antes de mais nada, obrigado, Mariana, por dividir seu tempo aqui conosco, né, e suas reflexões, ao Gaspar por propiciar tudo isso. E eu gostaria, Mariana, até pela sua experiência com luto corporativo, te ouvir falar um pouco mais de segurança psicológica, sobre alguns aspectos, né? A importância da segurança psicológica. Eu vou resumir tudo em luto corporativo, que você falou de uma maneira mais abrangente, né? Para esse período do luto corporativo, de que maneira que você acha que a liderança, principalmente, ou os conselhos, podem atuar mais para, não vou dizer garantir, mas para criar um ambiente de segurança psicológica em suas respectivas organizações? E, por fim, aí uma pergunta bem sobre a ótica do indivíduo. Identificando um ambiente que não há segurança psicológica, o que esse indivíduo deve fazer? O que você acha que ele tem potencial, possibilidade de fazer? Ele faz algum movimento, né, individual, no sentido de alertar, de propiciar, de refletir, de criar uma reflexão para que haja um processo de mudança, de ação? Ou você acha que talvez ele não tenha condição de fazer absolutamente nada?
Mariana deu uma congelada. Ela está no Acho hotel que em Resende. Ah, foi. voltou, voltou. Voltou, voltou. Voltou? Voltou. Conseguiu É, me ouvir? eu Toda a questão, tô, Mariana? consegui sim, consegui te ouvir. Vou tentar costurar aqui uma resposta para você. Obrigada pela pergunta também. Eu acho que tem muita confusão, né, sobre o que é individualmente o nosso estado emocional, a nossa saúde mental, que é individual, embora as causas sejam coletivas. E quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando de time, né? O conceito, ele vem do conceito de time, né? Então, naturalmente, quando a gente tem um ambiente na qual as pessoas podem se aproximar ao máximo de quem elas são, na qual elas podem levantar a mão e dizer que elas não entenderam e gostaria de pedir uma ajuda para que houvesse uma nova explicação a respeito do caso, onde a gente pode errar e aprender com o erro e não ser só punido, né? Naturalmente, a gente está falando de um ambiente que é um ambiente psicologicamente seguro, onde essas pessoas se juntam e têm um modus operandi que vai minimizar a minha dor quando eu chego individualmente e trago uma dor na qual eu estou desregulado ou disfuncional, né? Então, eu acho que tem, eu sempre brinco, né, que é um pouco do ovo ou a galinha. Eu chego para trabalhar num ambiente onde eu não estou organizada emocionalmente, e esse ambiente é um ambiente seguro psicologicamente, isso vai potencializar e vai me ajudar a melhorar, né, a melhorar o meu estado emocional. Assim como, se eu estou bem e eu chego para trabalhar num ambiente, que é a sua segunda pergunta, onde esse ambiente não me proporciona minimamente uma condição para que eu seja mais próximo do que eu gostaria de ser, provavelmente isso vai potencializar o meu adoecimento, né? Então, eu sempre costumo dizer, nesses casos, e lá no Valor Econômico eu respondo muito dessas perguntas, que é a mudança possível, a única mudança possível é a mudança individual, né? Às vezes a gente não vai conseguir quebrar um sistema que é um sistema adoecido. E aí cabe a nós, individualmente, tomar uma decisão. Eu vou tentar fazer uma movimentação lateral, olha aqui, e talvez seja o caso de procurar outra oportunidade. Mas tem um desgaste de uma tentativa, às vezes difícil, da gente quebrar um sistema que é um sistema muitas vezes adoecido, né? Então, eu sempre acredito que a gente precisa pilotar as nossas escolhas e as nossas decisões, sem que a gente entregue esse controle na mão da cultura do líder ou, eventualmente, de um clima e uma cultura que não é a mais adequada para mim, para os meus valores e para a forma como eu acho que eu gostaria e deveria operar no mundo, né? Então, a gente tem sempre que lembrar, né, desse indivíduo que está adoecido, que vai para um ambiente seguro ou vice-versa, né, que é um ambiente, um indivíduo que está com a sua saúde mental, acesso aos seus recursos e chega para trabalhar num ambiente que potencialmente, constantemente, está oferecendo eventualmente sintomas e algum adoecimento, né? Não sei se eu te Mariana, eu respondi. adorei que você falou essa questão, né? A hora você não vai mudar o sistema. Muda de área, muda de empresa. E aqui nós, conselheiros, muitas vezes a gente vive isso, num ambiente tóxico junto com o conselho e com o empresário, né? Ferindo cultura e valores. Renuncia. A gente está numa fase de vida profissional de escolher aonde a gente quer atuar e onde a gente não quer atuar. A gente não tem que ficar, né, num ambiente como esse, dos conselheiros, né, que muitas vezes está indo contra nossos valores éticos. Renuncia. Esse é o nosso papel também. Obrigado, Perfeito, Mariana. Obrigado, perfeito. Alemar, pela pergunta. Luiz Fernando Bueno. Oi, pessoal, boa noite. Nossa, parabéns aí pela iniciativa, viu, Gaspar? 26 anos de companhia, de mundo corporativo, eu nunca vi esse assunto ser tratado. E olha que eu trabalhei em empresas que têm sustentabilidade na estratégia. Eu nunca vi. Eu nunca vi esse assunto sendo tratado. Eu estou perplexo aqui. Eu, honestamente, nunca tinha ouvido falar disso. Eu estou olhando aqui na pizza que você fez aqui, dos lutos corporativos, eu acho que o único que eu não tive foi expatriação. O resto eu sofri todos. Todos, sem exceção. Dos lutos que não são reconhecidos, perdi meu pai durante o mundo corporativo e perdi um pet. Né? E nunca nem deu a mínima para isso. A mínima. Nem perguntar, acho que nem enterro, nem velório foram. Tá? Então, parabéns aí para vocês por essa
iniciativa. Eu gostaria de ter esse material para poder até chamar a Mariana para falar para os meus clientes de consultoria, né, que tem uma empresa de consultoria, trabalho com isso. Vou colocar isso no meu portfólio, com certeza. Acho que está extremamente oportuno, porque estamos aí na NR1 psicossocial, tratando isso, borbulhando isso acontecendo agora, vai acontecer agora no final do mês, né? Quer dizer, é uma coisa que. Maio. Maio. Maio, né? E queria sugerir, Gaspar, parabéns, Mariana, show de bola, o jeito que se apresentou. Obrigada. E realmente é uma coisa que mexe com as pessoas e realmente não é possível que alguém não faça alguma coisa, né? Tem dois temas aqui que eu gostaria de sugerir para o Gaspar. Um deles a respeito do narcisismo das organizações. O pai narcisista, eu assisti uma palestra da minha irmã, esse livro é dela, da Lia Bueno, minha irmã, que eu nem sabia que ela trabalhava com isso, uma coisa incrível. E por incrível que pareça, pasme, isso acontece muito dentro das empresas. É outro pontinho bacana para ser trabalhado. E, coincidentemente, depois eu fui no lançamento do livro da Ana Costa, não sei se todos vocês conhecem, é uma executiva de gente de gestão bastante conceituada, é minha parceira de consultoria, e ela lançou um livro agora que aqui me chamou a atenção a questão da inteligência emocional com artificial, a neurociência e a questão de gestão de pessoas. Né? Que tudo isso tem a ver com a NR1, tudo isso tem a ver com o psicossocial, tem absolutamente tudo a ver com sustentabilidade, do social da sustentabilidade, com o social do ESG, tem tudo a ver com tudo. Né? Então, são temas aí que eu sugiro, de repente, se vocês quiserem, depois posso passar o contato para trazer para uma reunião para falar, acho que vale super a pena, viu, Gaspar? Acho que são dois Obrigado, temas Luiz. bacanas e pessoas que são muito competentes, a exemplo da Mariana. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Obrigada, Obrigado, Luiz. Luiz. Fico Fábio, feliz. Bom, boa noite a todos. Em função do adiantado da hora, eu tenho uma reunião agora às 7 horas. Então, inicialmente, Gaspar, eu queria parabenizá-lo e agradecer a Celinte por me convidar aos eventos, mesmo não sendo um aluno de vocês, e sim da concorrência, mas estou gostando muito aí do processo de vocês. Parabéns e grato pela generosidade de vocês em me convidar. A Mariana, parabéns, duplo, pela exposição que ela fez e pelo tema que ela abordou, um tema que suscitou o meu interesse. Quando eu vi, eu falei, puxa vida, que abordagem, no mínimo criativa, nova para mim. Eu não conhecia e vi a estrutura que você criou, maravilhosa. E olha que eu tenho uma bagagem aí de Bayer, 20 anos, de Merck Sharp Dome, mais 10 e várias outras empresas como diretor de RH, na área de negócios. E eu queria ratificar, viu, Gaspar, que soft skills hoje é fundamental para qualquer conselheiro. Hoje, nas minhas andanças nas empresas que eu já atuo, como conselheiro e como consultor, eu brinco que eu tenho uma dupla função, né? Eu sou o CC, né? Consultor e conselheiro. O grande desafio que eu tenho, pelo menos nas empresas que eu atuo, é conflito. Então, eu atuo como mediador de conflito, que eu me formei na Fundação Dom Cabral, e como conselheiro numa outra escola aí que vocês conhecem, tá? Então, se a Celinte puder dar uma ênfase para essa parte de soft skills, né, das inteligências todas que a gente tem hoje, né, que são inúmeras, nós vamos ter um aprimoramento na formação de conselheiros muito grande e mais, né, não só conceitual, mas adaptada à realidade que o mercado exige. O grande nó das empresas hoje chama-se, na minha percepção, hein, relacionamentos. As empresas estão doentes. Obrigado, obrigado, pessoal. Fábio. Eu que agradeço. Nosso objetivo aqui, Fábio, é fortalecer o ecossistema de governança, independente da instituição que você se formou ou que você atua. Isso é o mais importante para a gente. Com relação ao curso de soft skills,
Não perca a próxima live que vai ter com a Tânia Almeida, uma especialista nessa área. Ela é fundadora da Mediare, atua no Maravilhosa. Top 2U, atua no IBGC e vai vir aqui compartilhar, né, a experiência com ela também. Mas nós, do Celint, temos um curso que abrange soft skills, que é a nossa certificação avançada. O Alisson acho que colocou aqui no chat, inclusive. Mais uma vez, obrigado, Fábio. Obrigado, Mariana. Marcelo Jesus. Pensei acho que ah, não, já saiu aqui. Boa noite a todos, boa noite, Gaspar, boa noite, Mariana. Muito obrigado aí pela, pela sua exposição, que eu vi de uma forma, além de ser profunda, né, é bastante provocativa. E provocativa porque, como já foi dito aqui, eu também fui executivo por mais de 30 anos, estou nessa fase de transição, né? Gostei da forma que o Gaspar colocou também, né? Que é um luto fazer essa transição, não é fácil. Mas, também como foi colocado, eu acho que as empresas estão doentes e a sociedade também tá doente, né? E indo um pouco na linha do Gaspar, eu acho que o grande desafio aqui, né, da pergunta de como é que a gente pode, né, como escola de governança aí, eu acho que o grande desafio aqui é uma questão de conscientização, até da provocação e da forma com que você colocou, né? Eu não lembro aqui acho que foi o colega anterior que disse até de forma criativa, né? Assim, é criativa também, mas ela é provocativa e ela provoca a reflexão, né? E a reflexão de algumas coisas que de repente você não tem essa consciência da profundidade que é o problema. E aí, vendo o mundo, é o que a gente viu, né? O mundo como ele é assim, não dá para ir contra o sistema. Então, se não for pelo caminho da conscientização, né, e provocação à reflexão, porque eu me vejo até, né, relembrando o mundo ali de executivo, você imaginando estar diante de um time, né, que mesmo você pode saber que tem uma pessoa passando por um luto, mas você não está preparado para lidar com isso, né? Às vezes você não está preparado, você não tem coragem de fazer isso, né? Então, é um componente também importante, né? Ou às vezes a pessoa não é que não tem coragem, não tem capacidade, de fato não tem vontade nenhuma de ajudar. Pronto, aí é uma questão de caráter, é outra coisa. Mas de verdade, eu acho que, e aí não é só preparação de líderes, como você mesmo colocou, né? Eu acho que é uma questão do papel do conselheiro de trabalhar também com essa consciência, né? E provocação dentro da organização. Né? É muito mais, eu acho que tem que passar por isso, pela conscientização, pela provocação de como atuar, do que. E aí depois, havendo possibilidade, é o letramento, né? Porque, como você colocou, não dá para treinar líderes com isso. Isso é muito mais uma Esse é o questão de grande desafio, consciência. Marcelo. Por isso que eu É desafiei a isso. Mariana. Como é que a gente traz isso para a formação acadêmica, né? Porque não é só é um processo de sensibilização, conscientização, né? Percepção. Não é fácil, né, É Mariana? isso. Deixa eu contar um caso rápido que eu vivi no final do ano. Uma empresa cliente minha, que eu já tinha feito alguns trabalhos para eles, me liga, a gerente de RH, e fala: Ó, a gente está com um problema a gente não conseguiu ainda resolver o problema. Eu preciso que você venha. A gente fez um interior de Minas, a gente fez uma reunião online e eu entendi mais ou menos o caso. Ela contou que uma funcionária perdeu o único filho de 7 anos com uma meningite daquelas fatal. O menino entrou na quinta-feira, na terça-feira ele morreu. E aí a primeira coisa que eu perguntei foi: cadê o gestor dessa pessoa? Ah, o gestor está trabalhando, está envolvido, não tem agenda. Não. Eu só consigo ajudar vocês nesse manejo, porque tem um manejo, e é um pouco do que eu ensino para as lideranças. Vocês são capazes de fazer esse manejo, né? Dia seguinte a gente abriu reunião, o gerente da fábrica com aquele olho arregalado. O que que eu fiz? Porque tem um efeito batata quente, que é o líder, quando tem um problema, empurra para o RH querendo que o líder se conscientize, amplie a sua consciência
para dar conta minimamente de um primeiro atendimento, pelo menos, né? Nem que seja para levantar a mão e falar, não dou conta dessa tratativa. Quando a gente abriu a reunião, o discurso dele era: eu já falei para a funcionária que ela pode ficar em casa o tempo que ela precisar. Estranho. Mas por quê? Me explica. Não, porque é uma situação muito difícil. Imagina, eu sou pai, imagina passar por isso e tal, mas queria entender um pouquinho mais. Mariana, sabe o que que é? Eu vou te contar. Estamos, enquanto empresa, há 2 anos num projeto de implementação do SAP e o ongoing vai acontecer em 2 semanas. Eu não posso receber essa funcionária. Ela vai me atrapalhar. Que é um pouco do que você traz, né, Marcelo? Você falar, é mau caráter? Não. Mal intencionado? Não. Em pânico, porque tem uma faca no pescoço dele, que é o ongoing de um projeto que ele está há 2 anos, super inédito para a empresa, e pânico de alguém, ele tem um objetivo em 2 semanas, pânico de alguém atrapalhar o caminho dele. Então, mesmo. Por que que eu estou contando esse caso? Porque mesmo nesses casos onde eu sou chamada para apagar incêndio, para pegar na mão e falar, esta é sua responsabilidade, esta é sua responsabilidade, também existe uma conscientização e um letramento. Quer dizer para esse líder, quando você toma uma decisão dessa sozinho, você está incluindo uma camada extra de dor numa funcionária que vai se sentir de escanteio. E o luto já leva a gente para esse lugar de inutilidade. Eu não sirvo para nada, porque eu sou uma pessoa perambulando na organização, porque eu não consigo performar. Então, já que eu ainda falo, né, e o meu desejo é falar cada vez mais de prevenção, mesmo nos casos onde eu sou chamada nessa pós-venção, eu também tenho a oportunidade de explicar para esse indivíduo que, primeiro, essa decisão ele não toma sozinho, e segundo, se ele trata a funcionária desse jeito, mesmo que seja de forma inconsciente, ele está negligenciando absolutamente o cuidado com essa pessoa que está no nível de sofrimento absolutamente agudo, né? E aí tem todas as tratativas. Afasta, não afasta, dá férias, não dá férias. Aí a gente poderia ficar aqui mais uma hora falando. Mas é isso, Obrigado. mesmo nos casos onde eu sou chamada para apagar incêndio, que isso acontece muito, também tem uma oportunidade de fazer essa sensibilização. E esta é a forma como eu encontrei, depois de 8 anos, aperfeiçoando a minha narrativa para conscientizar, sobretudo vocês, hoje E aqui. aí, e aí, Mariana, né? A gente tem que sair da atuação corretiva para uma preventiva e Exato, depois detectiva para tentar se antecipar a essas questões. Antes de passar a palavra para o exatamente. Fernando para você fazer o fechamento, como última pergunta, Fernando, já são 7h05, eu queria dar um aviso importante para vocês. O Fórum do Celinte geralmente é em novembro, Fórum de Governança. Esse ano, né, nosso 7º Fórum de Governança, a gente tem um tema muito interessante, já deve ter recebido, vai acontecer em setembro, dia 24 de setembro, às 14 horas, na Anchan, São Paulo. Então, fiquem atentos, se planejam, façam sua inscrição. Só para ter esse Uhum. alerta, tá todo, né, há 6 anos fazendo em novembro, esse ano a gente mudou. Para setembro e durante a semana, não mais sábado. Obrigado. Fernando. Mariana, esse tema é muito interessante. Eu sou conselheiro pro bono de uma organização sem fins lucrativos que trata, que cuida também do tema do luto em organizações de saúde, para pacientes, para familiares e principalmente para os profissionais da saúde, né? E eu acho o tema instigante porque nós vivemos uma sociedade midiática, né, instagramável, que todo mundo parece que precisa parecer bem, parecer que está todo mundo feliz, e não é a realidade das pessoas, né? De fato, os lutos estão instalados aí para todo lado. O que eu queria te ouvir é se você entende que o aspecto da espiritualidade, que faz parte do ser humano também, não é? Se eles seriam uma ferramenta importante nesse tratamento, e se você já ouviu alguma notícia de que capelanias empresariais possam ter ajudado nesse assunto. Boa, Fernando. Sem dúvida, né? Quando eu falei sobre todas as nossas dimensões que são afetadas no processo de luto, a gente inclui sim a dimensão espiritual ou existencial, né? A gente passa por um convite da vida que é praticamente uma troca de pele, né? É uma atualização de identidade. A gente nunca mais é a mesma pessoa
a partir do momento que a gente vive individualmente cada uma dessas experiências, né? Então, sem dúvida, a espiritualidade é um fator de muita proteção, porque a gente vai para um lugar de questionar a Deus ou questionar aquele que é a força maior, né, de cada um, respeitando a sua religião, mas, sobretudo, essa necessidade da gente rever tudo isso que reverberou, né? Seja individualmente. Como é que eu vou para o mundo depois que eu passo por uma transição de carreira como essa que o Gaspar comentou, né? Que vocês vivem? Como é que eu vou para o mundo depois que eu vivo uma experiência de divórcio? Como é que eu vou para o mundo saindo de uma cidade que eu moro há 20 anos e eu sou convidado para morar numa outra cidade ou num outro país, né? Então, são ganhos, mas são perdas muito importantes. E, de novo, se a gente não elabora, se a gente não entra em contato com elas, gente, não tem atalho, não tem rota de fuga, não tem caminho curto, não tem saída de emergência. Às vezes, a vida vai apresentar um recibo e uma conta lá na frente, que foi muito o que aconteceu na pandemia com muitos de nós, né? A gente escancarado por um isolamento social, sem a gente conseguir dar conta dessa experiência. E quando a gente vê, a gente está em carne viva de experiências de dor que a gente viveu lá atrás, a pandemia arranca a nossa cicatriz. E quando a gente vê, ainda está tudo cheio de pus, né? Porque a gente botou debaixo do tapete, porque a gente tem que pagar boleto, porque a gente não tem espaços para falar sobre isso, porque a gente não tolera a tristeza. Com relação à sua segunda pergunta, eu nunca vivi essa experiência, não tenho como te responder, mas acredito que seja um desafio, porque assim como nas escolas, né, quando a gente pensa nessa história da espiritualidade ou da religião, pode ter conflito, né, com as pessoas que trabalham, e aí começa a haver né, polarização, e aí a gente abre um espectro de expectativas que eu não sei como é que seria essa condução, assim, precisaria da sua ajuda, inclusive, para a gente pensar sobre isso. Não, tá ótimo. Obrigado. De qualquer maneira, parabéns pela palestra, foi muito legal. Obrigada, Fernando. Muito obrigada a todos pelo feedback. Fico bem feliz. Queria agradecer a participação de todos, dar os minutos finais, Mariana, para você fazer um fechamento, uma super dica para os conselheiros que estão até aqui agora, né? Deixando seus contatos, ratificando seus contatos, e se quiser também falando um pouco mais sobre o seu livro, né? Lutos Corporativos. Então, talvez eu vá fechar com um número que é um número que possa trazer, na hora do jantar de vocês, uma certa indisposição, mas eu gosto sempre de falar desse número porque eu acho que é um número que traz a gente para um choque de realidade muito grande. A Organização Mundial de Saúde divulga há muitos anos esse número e ela diz que a cada 45 segundos no mundo, uma pessoa se suicida, né? E eu sou uma estudiosa no sofrimento humano, a matéria-prima do meu trabalho é a dor existencial. E uma pessoa que está nesse nível de sofrimento agudo, muito, muito agudo, a única saída que ela vê, né? Porque ela não tem mais esperança, ela não tem acesso aos recursos, ela não tem mais nem para onde ventilar e distensionar essa dor, né? Então ela acredita que a morte é uma saída. Então, talvez o meu recado seja, e muito também o convite do livro, que é trazer essa responsabilidade, não dá mais para a gente acreditar que a saúde pública vai resolver e melhorar esses índices, né? A gente está falando no Brasil do principal grupo de vulnerabilidade são os nossos pais e, em segundo lugar, os nossos filhos, né? Então, é responsabilidade urgente nossa enquanto indivíduo, seja nos times, seja nas equipes, mas das pessoas que estão na nossa família ali, nos quartos, nossos filhos dentro dos quartos, na rede social, né? Que já é considerado o lugar mais perigoso do mundo, né? Mas que a gente olhe para esses números com uma urgência da gente prestar mais atenção, né? A partir dessa responsabilidade, que é uma responsabilidade de todos nós, né? Para que a gente consiga efetivamente utilizar os espaços potentes de uma organização para que a gente possa crescer enquanto humanidade, enquanto seres humanos e poder oferecer espaços de maior sustentabilidade e ressonância desse tema, de cuidado, porque é isso que a gente vai deixar, né? Vocês sentados nessas cadeiras para mudar o mundo, com o desejo de mudar o mundo, certamente esse talvez seja o principal legado, né? Cutucar as organizações para que elas sejam espaços de mais cuidado e menos
toxicidade, né? Ou toxinas. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado a todos que ficaram até agora. Lembrando que a Master foi gravada, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, né? E a apresentação, gentilmente seguida pela Mariana, vai estar no nosso site. Obrigado a todos mais uma vez. Nos vemos em breve na própria live ou no próximo curso do Celite. Forte Obrigada, abraço a Gaspar, todos. mais uma vez pela oportunidade. Boa noite, um prazer. Obrigado.